e é desse bastidor que agora eu conto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado por senadores aliados que o projeto de lei que restringe as chamadas saidinhas, que deve ser analisado daqui a pouco, deve ser aprovado com facilidade pelo Senado Federal. O presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Pacheco, deve pautar a proposta, como vimos agora, nesta terça-feira, como ele próprio antecipou na semana passada, aqui é o Bastidores CNN. Segundo relatos feitos à CNN, Lula disse que antes de decidir pela sanção ou veto da proposição, vai discutir o tema com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente também deve submeter o tema à Advocacia Geral da União e à subchefia para assuntos jurídicos. Por quê? Porque o presidente foi informado que a iniciativa, como ela está hoje, pode conter pontos inconstitucionais. Uma das mudanças avaliadas pelo Palácio do Planalto seria uma emenda, na verdade, do senador Sérgio Moro, que confere o benefício da saidinha apenas a presos em regime semiaberto que tenham atividades educacionais externas. A dúvida da área jurídica é se é possível fazer essa diferenciação, que na prática obrigaria o preso a ter atividades educacionais para receber o benefício, o que não seria constitucional. O tema deve ser, inclusive, discutido entre Lula e Pacheco, como eu digo. Lula quer discutir hoje com Pacheco, vai depender do horário e se realmente houver uma votação. Se não for possível hoje, amanhã. A saída temporária é concedida como uma forma de ressocialização dos presos e manutenção de vínculos deles com o mundo fora do sistema prisional. Atualmente, a legislação permite esse benefício saidinha a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido o mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. Atualmente, o benefício é negado apenas a quem pratica crime hediondo. O texto também determina a necessidade de um exame criminológico para que um preso tenha direito à progressão de regime. Atualmente, a legislação não faz menção específica a esse exame, nem a indícios de baixa periculosidade. A proposta também estabelece 3 novas situações que podem determinar a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica: livramento condicional, execução da pena em regimes aberto e semiaberto e restrição de direitos relativa à proibição de frequentar locais específicos. Cadê Theo Cury para comentar para a gente, Theo, o que pode sair dessa votação e como que ela deve ser recebida também na Câmara dos Deputados? O Uribe traz uma consulta super interessante ao ministro da Justiça. Também queria lhe ouvir sobre se já há alguma pista no Ministério da Justiça do que pensa o ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, que conselho o Ricardo Lewandowski pode dar ao Planalto sobre esse assunto. Olha, Tainá, quando o ministro Ricardo Lewandowski for conversar com o presidente Lula antes, ele vai ter ouvido o Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que já mostrou publicamente o posicionamento dele com relação às saidinhas. Ele é contra o fim das saidinhas. Ele vê como um instrumento de ressocialização e vai na direção oposta do texto que vem sendo, que provavelmente vai ser aprovado pelo Senado e que, chegando na Câmara, também será aprovado, indo para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deu uma entrevista já ao jornal Folha de São Paulo nesse ano, dizendo justamente isso e dizendo que a porcentagem dos presos que durante essa janela de benefício concedido não retornam ao presídio é pequena, de 4%. E ele diz que não se deve acabar com o instrumento da saidinha para esses detentos que cumprem esses determinados requisitos que o Gustavo Uribe mencionou há pouco. Esse texto tramita há muito tempo na Câmara dos Deputados, era um texto muito duro, muito rígido. Vocês dois trouxeram aqui a sugestão, a emenda proposta pelo senador Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública, foi juiz federal na 13ª Vara Federal em Curitiba, para flexibilizar aquele texto que era muito engessado e que, no final das contas, previa o fim, a extinção da saidinha como a gente conhece. O texto do Sérgio Moro foi acolhido, essa sugestão foi acolhida pelo senador Flávio Bolsonaro, dando uma flexibilidade a esse texto que agora vai para votação no plenário. Por que é importante isso? Porque é uma grande discussão, uma tentativa de equilibrar, de um lado, dar uma resposta à sociedade, aos crimes que foram cometidos ao longo dos últimos meses, principalmente, isso teve uma força muito grande no final do ano passado.
Então, dar uma resposta à população, aos crimes que foram cometidos nessa janela de oportunidade em que os presos estavam cumprindo a saidinha, estavam fora, principalmente no recesso do ano passado, e, por outro lado, garantir a garantia e a execução dos direitos dos detentos, que tem pela legislação essa previsão legal. Então, essa foi a grande discussão, a grande dificuldade das conversas ao longo dos últimos tempos. E o ministro Ricardo Lewandowski tem um perfil garantista. O que isso significa? Ele, como um jurista, dá muita atenção aos direitos e às garantias dos investigados, dos réus e dos condenados. E é com esse perfil que ele vai passar os conselhos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando esse texto chegar à mesa do presidente. Ou seja, quando chegar no Ministério da Justiça, veto. Possivelmente uma indicação de veto, né, Théo? Possivelmente uma indicação de veto, mas o que o governo tem dado de pistas até agora é que eles vão esperar esse texto de fato chegar à presidência, porque não se sabe qual que vai ser o texto final. Obviamente, a tendência é de que o texto do Senado de agora seja aprovado, vá para a Câmara dos Deputados, por uma questão de celeridade, não haja nenhum tipo de mudança, senão teria que voltar novamente para o Senado Federal pela segunda vez. Então, a tendência é de que o texto do Senado seja aprovado também na Câmara sem mudanças, mas o governo está esperando para saber qual que vai ser o conteúdo que vai chegar na mesa do presidente no final das contas. Perfeito, Théo Cury, obrigada pela sua análise.